aí pessoal, sejam muito bem-vindos e hoje é mais um episódio da série que aborda personagens do universo nerd. E no vídeo de hoje você vai ver como derrotar o Gigante de Ferro. Bora fodeu, filha da p... Fica comigo até o final desse vídeo, já deixa seu like e se você é novo por aqui, obviamente não se esquece, dá aquela tocadela na sineta. Assim você sempre é avisado quando sai vídeo novo aqui no canal. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. O Gigante de Ferro é um filme de animação americano e de ficção científica do ano de 1999. E no vídeo de hoje você vai ver como derrotar esse ser gigantesco que veio do espaço. Tudo começa há cerca de 70 anos atrás, durante a Guerra Fria, logo após a União Soviética lançar o Sputnik 1 em 1º de outubro de 1957. Um objeto do espaço caiu no oceano próximo à costa do Maine e em seguida entrou na floresta perto da cidade de Rockwell. Na noite seguinte, Hogarth Hughes, de 9 anos, investiga e encontra o objeto, que na realidade é um robô de 15 metros de altura tentando comer as linhas de transmissão de uma subestação elétrica. Hogarth eventualmente torna-se amigo do gigante, achando-o até dócil e até curioso. Quando ele come os trilhos da ferrovia, no caminho de um trem que se aproxima, o trem colide com ele e descarrilha. Hogarth leva o gigante para longe da área, descobrindo que ele pode se auto-reparar. Enquanto estava lá, Hogarth mostra os quadrinhos do gigante, narrando as aventuras do Superman. Os incidentes levaram um agente do governo dos Estados Unidos, chamado Kent Mansley, à cidade de Rockwell. Lá, ele acaba suspeitando do envolvimento de Hogarth depois de falar com ele e sua mãe, que é viúva de Anne. O pai de Hogarth era um piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, que morreu durante a sangrenta Guerra da Coreia. Então, ele aluga um quarto na sua casa para ficar de olho no garoto. Hogarth foge para Mansley e leva o gigante a um ferro velho de propriedade do artista Dan McAlpin, que relutantemente concorda em mantê-lo. Hogarth, por sua vez, aproveita seu tempo com o gigante, mas é compelido a explicar a morte ao gigante depois que ele testemunha caçadores matando um cervo. Naquela noite, Hogarth é interrogado por Mansley, quando ele descobre evidências do gigante após encontrar uma foto dele ao lado de Hogarth. Com isso, ele traz o contingente do exército dos Estados Unidos, liderado pelo general Shannon, para o ferro velho para provar a existência do tal gigante, mas Dan tem sido avisado por Hogarth anteriormente, os engana, fingindo que o gigante é uma das suas peças de arte. Chateado com um aparente alarme falso, Hogarth se prepara para partir com suas forças após prender Manny por suas ações. Hogarth então continua a se divertir com o gigante, brincando com uma arma de brinquedo, mas inadvertidamente ativa o sistema de defesa do gigante. Dan então grita com ele por quase matar Hogarth e o gigante entristecido foge com Hogarth o perseguindo. Dan rapidamente percebe que o gigante estava apenas agindo em autodefesa e alcança Hogarth quando eles seguem o gigante. O gigante então salva dois meninos que caem de um telhado quando ele chega, conquistando então o povo da cidade. Mansley avista o gigante na cidade enquanto deixa Rockwell e para o exército enviando para atacar o gigante que ele mesmo pegou Hogarth, forçando os dois a fugirem juntos. Eles inicialmente evitam os militares, usando o sistema de voo do gigante, mas o gigante então é abatido e cai no chão. Hogarth então fica inconsciente, mas o gigante, pensando que Hogarth está morto, cede completamente ao seu sistema defensivo, em um acesso de fúria e de raiva, e ataca os militares em retaliação. Transformando-se em uma máquina de guerra e voltado para Rockwell, Mansley convence Hogarth a preparar o lançamento de um míssil nuclear, do USS Nautilus, já que as armas convencionais estavam se demonstrando ser ineficazes. Hogarth então acorda e retorna a tempo de acalmar o gigante, enquanto Dan esclarece a situação para Hogarth. O general então está pronto para se retirar, quando Mansley impulsivamente ordena o lançamento do míssil, fazendo com que o míssil vá em direção a Rockwell, onde destruirá a cidade e sua população com impacto. Mansley então tenta escapar, mas o gigante o impede e Hogarth o prende. Para salvar a cidade, o gigante se despede de Hogarth e voa para interceptar o míssil. Enquanto ele voa diretamente para o caminho do míssil, o gigante se lembra das palavras de Hogarth: "Você é quem você escolhe ser." Você é quem você escolhe ser. Sorri constantemente e diz: "Superman", ao colidir com a arma. O míssil explode na atmosfera, salvando Rockwell, sua população e as forças militares próximas. Meses depois, um memorial gigante fica em Rockwell. Dan e Anne começam um relacionamento. Hogarth recebe um pacote do general,
contendo apenas um parafuso gigante, que é o único remanescente encontrado. E naquela noite, Hogarth encontra o parafuso tentando se mover sozinho, e lembrando-se da habilidade do gigante de se auto-reparar, logo ele felizmente permite que o parafuso vá embora. O parafuso se junta a muitas outras partes conforme convergem para a cabeça do gigante, que está numa geleira na Islândia. Agora que entendemos a história, temos que entender algumas regras básicas de como funcionaria esse robô. Para isso temos que analisar algumas leis que são meio básicas da robótica. Iremos se basear nesses princípios durante esse embate. E elas são as 3 leis da robótica, que são na verdade 3 regras ou princípios idealizados pelo escritor Isaac Asimov, a fim de permitir o controle e limitar os comportamentos dos robôs, que ele trazia à existência em seus livros de ficção científica. As 3 diretrizes que Asimov fez implantarem-se nos cérebros positrônicos dos robôs em seus livros são as seguintes. A primeira lei: um robô não pode ferir um humano ou por inação ou permitir que um humano sofra algum mal. A segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entre em conflito com a primeira lei. E a terceira lei: um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Anos mais tarde, Asimov acrescentou a Lei Zero, acima de todas as outras. Um robô não pode causar mal à humanidade, ou por omissão, ou permitir que a humanidade sofra algum mal. O objetivo das leis, segundo o próprio Asimov, era tornar possível a coexistência de robôs inteligentes. As leis pressupõem a inteligência suficiente para os robôs tomarem ali o seu livre-arbítrio, ou seja, tomarem as suas próprias decisões, impedindo assim que aqueles que venham a se rebelar contra ou mesmo subjugar estes. Adicionando ainda segundo o próprio Asimov, em virtude das diversas interpretações das mesmas, as leis lhe forneciam um mote valioso para o número de grandes histórias. Ao fim, as leis da robótica não são de fato leis, mas sim diretivas, que mesmo oriundas de contos de ficção científica, qualquer pesquisador em inteligência artificial da atualidade gostaria de vê-las obedecidas por suas criações. Com todos esses conhecimentos em xeque, podemos atacar ele de várias formas se formos analisar, e como analisamos uma linha de raciocínio, faremos 2 possíveis modos de derrotá-lo. O primeiro deles se trata de atacá-lo fisicamente com todo o poderio militar. Se o robô com a auto-inteligência fosse redigido pelas leis de Asimov, a chance de contra-atacar um de nós seria quase baixíssima, na realidade seria 0. Por isso, conseguiríamos atacá-lo a ponto de ele ser destruído a um ponto de só sobrar algumas peças espalhadas. Porém, vale o detalhe de atacá-lo sem parar e ir recolhendo as peças e guardando. Afinal, como sabemos, com a bomba, mesmo ela sendo nuclear, ele ainda sobreviveu e se reconstruiu muitos quilômetros de distância. Então não é viável apenas atirar nele e esperar que ele seja derrotado, pois pode ser reconstruído automaticamente mais tarde. Outro modo de agir é quando atacá-lo, deixá-lo fadigado, ou atacar sua capacidade de movimentação. Como sabemos, ele veio do espaço, e o melhor seria devolvê-lo para o mesmo, já que na Terra ele sempre seria uma grande ameaça a nível governamental. Não a população, é claro, mas se um governo botasse as mãos nele, poderia ser usado para algo errado, ou um fim não muito nobre. Como vemos, ele foi facilmente influenciado por Hogarth, então se ele tivesse, por exemplo, caído em um governo como Irã ou Coreia do Norte, ele poderia facilmente ser manipulado para os interesses pessoais de cada país. Então, a solução encontrada seria de algum modo prendê-lo em um foguete e mandá-lo para o espaço. Com isso, ele ficaria na inércia do espaço, viajando para um local indefinido e muito distante. Mas me digam vocês, nerds, o que vocês acharam? Deixem aqui nos comentários que eu gosto muito de ver eles. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.